E no nosso estudo de hoje, nós vamos aprender confissão de pecados. Amém? Nós vamos ver hoje alguns tipos de confissão para que nós venhamos a fazer uma avaliação de como nós temos confessado os nossos pecados perante o Senhor, para ver se nós estamos fazendo da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Amém? Há muitos que fazem uma confissão diante de Deus e não recebem nenhuma bênção, porque a confissão deles não tem certas marcas que são requeridas por Deus, que provariam sua genuidade e sinceridade e que demonstraria terem sido fruto do trabalho do Espírito Santo. Amém, amados? Então hoje nós vamos ver que o arrependimento, a confissão de pecado, tem alguns critérios do Senhor para que nós venhamos ver se é sincero ou não. E você verá como essas palavras, nos lábios de homens diferentes, indicam sentimentos muito diferentes. Enquanto uma pessoa diz eu pequei e recebe perdão, outro diz o mesmo, porém segue seu caminho para se enegrecer com pecados piores do que antes e mergulha em profundezas maiores de pecado do que antes ele tinha experimentado. Então hoje nós vamos ver na Bíblia, amados, exemplos de alguns homens que eles confessaram seu pecado diante de Deus, mas muitos não teve efeito. Muito confessou o pecado e continuou, e às vezes até piorou a sua situação. Então nós vamos ver agora o primeiro caso, o pecador endurecido, aquela pessoa que tem um coração duro, né? Faraó disse: eu pequei. Está em Êxodo, capítulo 9, no versículo 27. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, e o meu povo é que eu e o meu povo é que somos culpados. Então você vê que quando Faraó ele viu as tempestades, viu aquela tormenta vindo sobre eles, então ele pecou. Então nós vamos ver aqui, ó. Agora diz Faraó: enquanto o trovão estava rolando no céu, enquanto o fogo então incendiava o solo, enquanto o granizo descia em grande quantidade, ele diz: eu pequei. Ele é somente um exemplo de multidões da mesma categoria. O arrependimento que nasceu na tempestade morreu na calmaria. Aquele arrependimento, criado entre trovões e raios, cessou tão logo tudo foi silenciado. Então você vê que quando Moisés trouxe o juízo de Deus sobre o Faraó e falou: Faraó, libera o povo do Senhor para ir embora. E ele falava não. Mas quando começou a cair fogo dos céus, começou a cair granizo, e quando ele viu que a situação estava feia, ele mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse: eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos culpados. Mas, amados, depois que passou, Moisés orou ao Senhor, passou aquela tempestade, os trovões parou de cair o granizo, ele então mudou de ideia. Ele falou: eu não vou deixar esse povo sair. Amém? Então tem muitas pessoas que quando se arrepende faz um voto ao Senhor, né? De não pecar mais, de mudar de vida. Então o voto, por mais precipitado que tenha sido feito, é registrado no céu. E apesar de ser um voto que o homem não pode cumprir, contudo, como é um voto que ele próprio fez e o fez voluntariamente, também ele será castigado pelo não cumprimento dele. E Deus executará a vingança, afinal, porque ele disse que abandonaria os seus caminhos de pecado. Porém, quando o infortúnio é removido, ele não faz isso. Então, amados, nós temos que dar uma revisão para nós também nos arrepender de quantas vezes nós também já estivemos em situações difíceis,
Às vezes uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes uma tempestade que vem sobre a nossa vida. E naquele momento precipitado, né? Você vê quantas são as pessoas que às vezes está desempregada, ela fala: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou na igreja, eu vou participar do culto online, eu vou ter um dinheirinho para colocar um crédito de internet e eu vou participar. Outros fazem voto: Senhor, se o Senhor me abençoar, me tirar desse sufoco, eu não voltarei a pecar contra o Senhor, eu vou abandonar o pecado, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então são muitos votos que as pessoas fazem com o Senhor. Aí depois que o problema ele vai embora, aquela calmaria vem na vida dela, ela esquece de tudo que ela prometeu para Deus, né? Então nós temos que fazer uma revisão para que nós não venhamos a ser como Faraó. Na hora do apuro, nós confessamos que nosso pecado pequei, mas depois que vem a calmaria, nós esquecemos daquilo que nós prometemos para Deus. Então esse é o primeiro exemplo que nós vimos. É o homem de coração duro, aquela pessoa que tem um coração duro, ela não tem um verdadeiro arrependimento. Quando a situação vem difícil, ela fala que pecou, que vai mudar, mas na verdade não muda, amém? E o segundo caso é o homem indefinível, aquela pessoa que não tem definição sobre o que ela quer. Uma hora ela quer ir para o céu, mas ela não quer abandonar o mundo. Ela quer ir para o céu, ela quer ser um cristão, mas quer ser um mundano também. Então nós temos um exemplo de Balaão, que está em Números, capítulo 22, no versículo 34, que diz assim: Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Amém? Ele diz: Eu pequei, e sente que ele realmente o fez, e sente de maneira profunda, mas é tão mundano que ele ama a injustiça, para o bem e para o mal, igualmente se curva. Ele era um caráter terrível, era um homem de duas mentes, um homem que foi por todo o caminho com duas disposições. Então Balaão, uma hora, ele abençoava o povo de Israel. Outra hora, ele já queria amaldiçoar. Uma hora ele ensinava o povo a agradar a Deus. Outra hora ele já queria ensinar o inimigo como destruir Israel através do pecado sexual. E querendo que as moabitas entrassem lá no arraial dos judeus. Amém? Para seduzi-los ao pecado. Então, amados, nós vemos aqui que assim também existe muitos, amados, mas muito mesmo, muitas pessoas que ela é para Deus de duas caras. Uma hora ela quer ir para o céu, mas ela não consegue largar do mundo. Ela quer ir para o céu, mas ela ainda tem aquele pecado que ela não consegue deixar, porque aquele pecado a seduz, dá prazer a ela não quer deixar aquele pecado. Então ela acha que servindo a Deus e servindo ao diabo, ela vai entrar no céu. Aí a serpente ainda vem e fala: Não, Deus só quer seu coração, pode ficar tranquilo. E assim a pessoa vai vivendo uma vida dupla, servindo a Deus e servindo ao diabo. Porém, a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou agradamos a um ou aborrecemos a outro. Amém? Então aqui nós vemos o segundo exemplo, que é um homem de coração indefinido, ou seja, é aquela pessoa que não se definiu ainda, porque quando a gente toma uma decisão séria, a gente então se arrepende e muda, mas é aquela pessoa que está ainda com duas caras, amém? E temos também o terceiro caso, amados, que é o homem insincero. Nós vamos ver o exemplo na palavra do Senhor, o exemplo de Saul, amém? Que ele também disse: Eu pequei, confessou o seu pecado. Vamos ver aqui então em 1 Samuel 15, 24, que diz assim: Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Um pouco depois, ele sustentou outra desculpa ao afirmar que havia trazido bois e cordeiros
para oferecer a Jeová. Portanto, ambas as desculpas não podiam ser verdadeiras. A característica mais proeminente no caráter de Saul era sua insinceridade. Um dia, ele manda buscar a Davi da cama dele para o matar. Outra vez, ele declara: tão certo como vive o Senhor, ele, Davi, não morrerá. Então aqui você vê que ele não era uma pessoa que não tinha sinceridade. Uma hora ele queria matar Davi, outra hora ele falava: tão certo como vive o Senhor, que Davi não morrerá, eu não matarei, eu não tocarei nele. E passava mais um tempo, ele já estava premeditando a morte de Davi. Então, quando Samuel foi oferecer o holocausto ao Senhor, ele deixou bem instruído para Saul. Falou: Saul, nós nos encontraremos no lugar do holocausto. Quando você chegar lá, e você chegando primeiro, você me espera. E ele chegou primeiro e percebeu que Samuel estava demorando. E ele tomou a iniciativa e foi lá e quis oferecer o holocausto. Quando Samuel chegou, ele falou: eu pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Por quê? Ele tinha instrução que não era para ele sacrificar, mas era para ele esperar o profeta Samuel. Mas ele não esperou. Então, amados, muitos também que muitas vezes conhecem o Evangelho, mas ainda tem um coração insincero. Às vezes, né, ele recebe uma instrução: prepara o caminho, o Messias está vindo. Mas quando ele chega no meio do caminho, ele pensa com ele mesmo: ah, mas não é tanto assim não, afinal de contas, já faz um ano que eu estou ouvindo falar isso. Você entendeu? Então ele não tem aquela sinceridade. Ele começa a ter dúvida. Ele começa a querer fazer do seu jeito. Aí ele começa a ter as suas próprias vontades, dizendo: ah, eu acho que não é bem assim não. Então não tem uma sinceridade. Uma hora ele vem, ouve o culto e fala: não, eu quero ir para o céu, eu quero entrar no reino de Deus, eu quero estar com o Senhor, eu amo o Senhor. Daqui a pouco ele já está no pecado e já está falando que ama o diabo através do pecado. Amém? E o quarto exemplo é o penitente duvidoso, é o homem duvidoso, aquela pessoa que a gente não sente uma sinceridade quando a pessoa fala que se arrependeu. Amém? Então nós vamos ver na palavra do Senhor o exemplo de Acã. Amém? Acã também confessou: eu pequei. Está lá em Josué, capítulo 7, no versículo 20. Está escrito assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Então, Acã, você sabe que Acã ele roubou os despojos da cidade de Jericó, que ele foi descoberto através da sorte e levado à morte, né? Cito esse caso como o representante daqueles cujo caráter é questionável em seu leito de morte, aqueles que se arrependem aparentemente, mas de que a maioria de nós só pode dizer que nós esperamos que as suas almas estejam salvas, afinal, mas verdadeiramente nós não podemos assegurar. Amém? Então aqui, amados, nós vemos, sabe aquela confissão de pecado duvidosa? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela estava no mundo até um momento. De repente ela vai no médico e o médico fala para ela: olha, você está com um câncer gravíssimo. Você só vai viver mais 3 dias. Então, aí você chega para ela e fala: você se arrepende do seu pecado? Ela fala: não, eu me arrependo. Eu me arrependo. Então ela chega a um arrependimento tão rápido, tão de repente, que não dá para saber se ela está fazendo isso de sincero coração ou se ela está fazendo isso porque ela está vendo que a morte está vindo sobre a vida dela, né? Então, quando a pessoa vê um problema muito sério, ela diz: eu me arrependo. Mas não dá para saber. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que está lá no hospital e você chega, fala do amor de Deus para ela. Ela já está nas últimas mesmo, né? Ela sempre disse não para o arrependimento, sempre disse não para o evangelho, mas de repente,
quando ela está lá no leito de dor, você vai lá e fala para você se arrepende dos seus pecados? Ela diz, sim, eu me arrependo. Você confessa os pecados? Eu confesso, eu pequei. Mas aí, como ela já vai morrer mesmo, não dá para a gente saber. Só Deus sabe. E a gente só tem que esperar que aquele arrependimento foi verdadeiro, amém? Para que a gente venha ver essa pessoa no reino de Deus. Então, aqui nós vemos mais um exemplo, amados, que nós não podemos deixar nosso arrependimento para a última hora, para que não aconteça isso conosco. Porque na última hora nós não sabemos se nós vamos realmente ter o dom do arrependimento. Não é verdade? Nós não sabemos. Aí a gente não pode correr esse risco. Se o Senhor está nos dando essa oportunidade de aprender sobre o arrependimento e nos arrepender de verdade, da maneira correta, então vamos fazer da maneira correta. Amém? E o nosso quinto exemplo é o arrependimento de desespero. Tem pessoas que elas se arrependem devido ao desespero. E nós vamos ver na palavra do Senhor mais um exemplo, que está lá em Mateus, capítulo 27, no versículo 4, que diz assim: E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Aqui nós vemos o caso de Judas, que era um discípulo do Senhor. Amém? Andava com o Senhor. E de repente, ele acabou traindo o mestre, traindo sangue inocente. Quando ele chegou lá para pegar as moedas lá, ele teve um remorso, porque não pode ser um arrependimento, né? Então ele disse lá na presença do sacerdote, ele disse, pequei, pois traí sangue inocente. E os sacerdotes que tinha pago a ele aquelas moedas, disse para ele, que nos importa, a responsabilidade é sua. Então, quando falou isso, Judas, ele entrou em um grande desespero, né? E tendo ele tirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui está o pior tipo de arrependimento de todos. De fato, não sei se é justo chamar isso de arrependimento. Isso deve ser chamado remorso de consciência. Mas Judas confessou seu pecado e então saiu e enforcou-se. Oh, aquela horrível, aquela terrível, aquela horrorosa confissão de desespero. Então aqui nós vemos que ele confessou no desespero, mas não houve um arrependimento. Porque logo que ele atirou as moedas no templo lá, ele já saiu e foi se enforcar. Ele se matou. Então ele não arrependeu de verdade. Ele então teve um remorso por tudo aquilo que aconteceu. Amém? Então, amados, até aqui nós vimos, né, confissões tristes, escuras, mas agora nós vamos ver dois tipos de arrependimento que agrada a Deus. Amém? E o Senhor está trazendo isso hoje para nós, para que nós venhamos a avaliar o nosso arrependimento, para que nós venhamos a ver se nós não estamos como esses exemplos anteriores que nós acabamos de ver. Amém? Agora nós vamos ver o arrependimento do santo. Jó, capítulo 7, versículo 20. Eu pequei, que te farei, ó preservador dos homens? Este é o arrependimento santo. Jó era um homem santo, mas ele pecou. Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus, um arrependimento aceitável de Deus. Amém? Então nós vemos, amados, que Jó, ele estava diante de uma situação muito difícil, passando por uma prova muito grande, né? Então ele confessou o pecado ao Senhor e diz, o que farei, preservador das almas, né? E quando o Senhor apareceu para ele no rodamuinho, que o Senhor foi fazer algumas perguntas para ele, ele se prostrou diante do Senhor e ele confessou. Ele disse, quem sou eu, Senhor, para responder a ti essas maravilhosas perguntas, né? Eu não sou nada. Ele reconheceu então que só o Senhor é Deus, um arrependimento santo. Você vê que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Só faltava para ele ter um encontro com Deus, amados. Só isso. Por causa disso, o Senhor permitiu toda essa prova
para que depois você veja que no final ele diz: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, amados, cada um de nós, também temos que ter um encontro com Deus. Nós não podemos conhecer a Deus de ouvir falar. Nós não podemos conhecer a Deus pelo estudo, pelos cultos, pelos ensinamentos, mas cada um de nós tem que ter um encontro com Deus. E você tem que ver Deus na sua vida. Você tem que ver Deus dentro de você. Você tem que sentir o Espírito Santo. Amém? Quando você estiver fraco, estiver desanimado, você dobrar seu joelho, pedir a misericórdia, se arrepender e pedir o Espírito Santo sobre a sua vida, então você precisa sentir a força de Deus. Você precisa sentir que você não está sozinho, porque na verdade você não está sozinho. Amém? Então cada um de nós tem que ver Deus na nossa vida, amados. Nós temos que ter a certeza e a alegria da salvação. Como Davi. Davi, ele pecou contra o Senhor, se arrependeu e a partir dali ele teve uma comunhão de excelência com o Senhor. Ele tinha preocupação e ele chegava para o Senhor e falava: Senhor, me examina o meu coração, esquadrinha o meu coração e vê se há ainda em mim algum pecado oculto que eu ainda não me arrependi, para que eu venha me arrepender. Então, esse cuidado nós temos que ter também com a nossa alma. Nós temos que ter cuidado com o nosso arrependimento. E a gente tem que falar: Senhor, será que tem algum pecado que eu ainda não me arrependi? Será que tem alguma coisa que eu ainda não fiz, que eu devo fazer ainda? Amém? Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Mas que naquele dia, o dia do Senhor, a palavra do Senhor diz assim que será um grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Para nós, amados, que tivermos arrependimento e santidade, será o melhor dia. O dia do Senhor. O dia da nossa entrada no céu. Mas se nós não estivermos preparados em arrependimento e santidade, vai ser o pior dia. O terrível dia do Senhor. Porque vai ser o dia que nós não poderemos entrar no céu se tiver algum pecado em nós. Amém? Então nós temos que todos os dias nos arrepender, tomar cuidado e policiar nossa vida. Amém? Então aqui você vê, né, esse exemplo de Jó. Agora, para a gente terminar, mas vamos ver um outro exemplo, que é o sétimo exemplo, que é a confissão abençoada, que é o filho pródigo. Amém? Que está lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 18, que diz assim: Eu porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém? Então nós sabemos, amados, que o filho pródigo, ele deixou a casa do seu pai, ele estava bem, tinha tudo o que ele precisava, né? E ele chegou para o pai dele e pediu a sua parte da herança e saiu de casa. E foi gastar, foi farrear, foi para as bebedeiras, foram para as baladas. E enquanto ele tinha dinheiro no bolso, ele estava cercado de pessoas, de colega que dizia que era amigo dele. Mas quando o dinheiro acabou, foi um por um abandonando ele, e ele ficou sozinho. E quando ele foi pedir ajuda para os seus amigos o desprezaram. Amém? Enquanto ele tinha dinheiro, eles eram amigos. Então lá em Lucas 15, 16, 18, nós encontramos o pródigo dizendo: Pai, eu pequei. Aqui está uma confissão abençoada. Aqui está a prova de um homem que tem um caráter regenerado. Pai, eu pequei. Então você vê que ele reconheceu o seu pecado. E ele já não se via mais no direito de ser filho, ser chamado filho. Então ele se propôs no seu coração: eu voltarei para a casa de meu pai, porque na casa de meu pai os seus empregados comem do bom e do melhor, vestem do bom e do melhor, e eu estou aqui tratando de porcos, comendo o resto da comida dos porcos.
Eu voltarei e vou dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. E ele foi. E quando ele caminhava para a casa do pai, às vezes ele parava alguns passos, tinha vontade de voltar porque ele estava vergonhoso, estava humilhado, né? Seus irmãos iriam jogar na cara dele tudo que ele fez, mas ele foi e humilhado. E quando ele estava na metade do caminho, seu pai o avistou e já preparou logo um banquete para ele, uma festa. Amém? E quando ele chegou e foi falar para o pai que ele queria ser um dos seus empregados, o pai o abraçou e chorou e o recebeu como filho. Amém? Então, amados, essa é a alegria de Deus. Esse exemplo aí do filho pródigo é o que Deus quer que cada um de nós, amados, voltemos para a casa do Pai, que haja em nós um verdadeiro arrependimento, para que nós voltamos para casa. Essa casa do Pai é o reino celestial. É nós voltar para a nova Jerusalém celestial. É para nós viver eternamente com o nosso Pai celestial. Amém, amados? Então, que nós venhamos a analisar o nosso arrependimento. Você vê que o Senhor, Ele é tão precioso. Ele sempre está nos trazendo instruções. Você vê a preocupação que Deus tem conosco, amados. Até o nosso arrependimento, o Senhor quer que nós venhamos fazer da maneira correta para que nós venhamos entrar no reino de Deus. Amém? E eu agradeço, né, a presença de cada